Essa semana me pediram para eu falar um pouco mais sobre como é essa vida de ghostwriter e fazer a diferenciação entre ghostwriter e copywriter. O ghostwriter basicamente é quando o cliente ele chega com uma ideia de que ele quer escrever um livro ou algo da empresa, uma publicação institucional ou então uma autobiografia, algo da família dele, sei lá, quer escrever a história da mãe, de algum familiar. Então ele te dá a ideia e você escreve o livro inteiro a partir daquela ideia. Já o copywriter é um pouquinho diferente, porque nesse caso o cliente ele já chega com um texto pronto, ou pelo menos com o esqueleto de um texto, e você vai meio que reescrever aquele texto e dar uma melhorada, um tapa de escrita criativa que você vai fazer naquele texto que já está pronto. Basicamente, essa é a diferença entre ghostwriter e copywriter. Eu costumo dizer que a principal função de um ghostwriter é controlar o ego. Por que eu falo isso? Porque se você for o tipo de pessoa que escreve e gosta de mostrar para os outros que aquele texto ali é seu, que aquilo ali foi você que escreveu porque você é muito foda, você não vai ter condições de ser um bom ghostwriter, uma boa ghostwriter. Porque no momento que você escreve algo e aquela pessoa, o seu cliente, consegue fazer sucesso, por exemplo, com aquele livro que você escreveu, você vai ficar ali com o ego machucado. Como assim? Como assim? Eu escrevi aquilo ali, agora esse cara, essa mulher, ela tá fazendo sucesso com o meu trabalho. Só que tem um pequeno porém nisso aí, porque aquele trabalho não é seu. Você teve um contrato, você foi pago, você foi paga para fazer isso, e você tem que controlar o ego e esquecer daquele texto. Aquele texto não é seu. Quando eu faço um trabalho de ghostwriter, eu tenho muita consciência de que aquele texto não é meu. Aquele texto é da pessoa. Ok, foi eu que escrevi, foi eu que passei 3, 4 meses debruçado sobre aquela ideia, debruçado sobre aquele texto, mas aquele texto não é meu. Um segundo ponto desse processo de trabalhar como ghostwriter é fazer com que as pessoas da sua casa, da sua família, elas compreendam que você não pode falar quem é o seu cliente. Isso até está nos contratos de confidencialidade. Por exemplo, eu já trabalhei em livros que saíram, livros de políticos, e que ninguém sabe até hoje. Isso é um bom trabalho de ghostwriter. É entre você e o seu cliente apenas. Tá? Você não vai fazer um trabalho de ghostwriter, pegar um trabalho de um cliente e beleza, eu não vou contar para ninguém, mas aí você conta no jantar ali da família, sabe? Você pega no Natal, todo mundo comendo seu chester, sua farofa, de repente você pega e diz, ei, sabe aquele texto lá que o cara fez sucesso, que vendeu 50 mil cópias? É meu? Não, cara, aí não. Isso aí é um mau ghostwriter. Então, tenha isso em mente. Se você quer entrar nessa área, você tem que trabalhar muito o seu psicológico de entender que aquele texto foi embora. Como captar clientes para você entrar nesse ramo de ghostwriter e copywriter? No meu caso muito particular, foi primeiro por indicação. Então a pessoa viu ali os meus livros, vê toda a minha trajetória de escrita, por exemplo. Eu estou há 15 anos no Wattpad. No Wattpad eu ganhei 4 prêmios internacionais, que é o Watts, que é o maior prêmio do Wattpad. Então isso te dá uma visibilidade. Então ali dentro daquela bolha do Wattpad, que tem pessoas que estão apenas lendo, mas são médicos, são advogados, são juízes, são engenheiros, são editores. E aí algumas pessoas dessas entraram em contato comigo, me fizeram propostas e eu aceitei. Então, particularmente, foi assim que eu comecei como ghostwriter. Eu percebo que é uma área que, às vezes, ela vai muito do boca a boca, da indicação. Alguém que já fez um trabalho contigo, aí conhece uma outra pessoa, indica. Agora, esse indica, é bom que se diga, que é um indica meio que superficial.
Porque eu não sei até que ponto uma pessoa que usa o Ghostwriter vai chegar pro amigo que também quer escrever um livro e dizer: ei, então, tem aquele cara lá, o Engo, saca? Ele fez meu livro, então vá nele. Eu não sei até que ponto isso funciona. Pelo menos eu nunca tive esse feedback desse tipo de situação. Mas, volto a dizer, comigo funcionou assim, por indicação. Portanto, eu creio que a maior dica que eu posso dar para quem quer atuar como ghostwriter, como copywriter, é primeiro se mostrar o seu trabalho, mostrar que você tem responsabilidade com o que faz. E você mostra isso, por exemplo, lá no Notepad. Eu sempre fiz publicações regulares, meus textos, mesmo ali naquela plataforma independente, eles são revisados, eles são reescritos, eu tenho uma regularidade de escrita, eu não tenho livros incompletos, então tudo isso contribui para a sua imagem como ghostwriter, como copywriter e, obviamente, como um bom profissional da escrita. O segundo ponto é a questão do contrato. Faça contratos que tenham regras bem definidas. Regras do tempo de duração daquela escrita, da questão se você vai fazer a revisão, quantas vezes você vai fazer a revisão, se aquele texto daqui a algum tempo ele pode voltar, se tiver, por exemplo, uma segunda edição, outras edições daquele livro, daquele texto que você escreveu e virou um livro. Você, como ghostwriter, vai fazer a revisão? Isso pode estar no contrato. E principalmente a questão da confidencialidade. Mostre para o cliente que você vai ficar de boca fechada. É muito simples. E o terceiro ponto, eu creio que um dos principais é esteja aberto. Esteja aberta a talvez escrever novos gêneros e não ir com 40 pedras nas mãos se alguém vier com uma proposta para você. Você pega, analisa e fala se você quer ou não. Você tem como falar isso para o cliente, não vai dar e tal, eu não me sinto confortável com esse gênero, eu nunca escrevi esse gênero, e beleza, você recusa aquela proposta, mas deixa uma porta aberta para esse cliente e talvez voltar lá na frente.